Era, ao menos na aparência, uma noite como qualquer outra, ou pelo menos era o que eu pensava. Não estava com muito sono, mas minha mente foi se apagando aos poucos, até que eu me encontrasse flutuando em um estado de calma absoluta, mergulhada em um sono profundo e tranquilo. E então, aconteceu. Meu tio, aquele cara com quem sempre tive uma relação meio estranha, entrou sem fazer barulho e, claro, sem ter sido convidado. Tá bom, talvez eu esteja exagerando um pouco, mas acredite, não foi exatamente a entrada mais discreta do mundo. E o que eu estava fazendo naquele exato momento? Na verdade, nada de especial. Estava deitada na minha cama, profundamente adormecida, completamente alheia a qualquer som no meu cantinho favorito do mundo, lá em Salvador, Bahia. Mas meu tio, esse ser imprevisível e um tanto excêntrico, resolveu que era uma ótima ideia aparecer do nada e virar meu mundo de cabeça para baixo. O som da porta se abrindo me tirou do sono num piscar de olhos. Literalmente. Eu me vi naquele limbo entre o sono e a realidade, tentando entender o que estava acontecendo. E lá estava ele, de pé nas sombras do meu quarto, como se fosse o dono do lugar. Que diabos você tá fazendo aqui? Foi a primeira coisa que saiu da minha boca. Um pouco mais grosseiro do que eu pretendia, mas sério, era meu tio invadindo meu espaço no meio da noite. Meu tio, com aquele sorriso convencido dele, se aproximou da minha cama como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não posso visitar minha sobrinha favorita de madrugada? Respondeu com aquela voz confiante, que às vezes me dava vontade de jogar um chinelo na cara dele. Você podia pelo menos tentar numa hora mais decente. Como uma pessoa normal, murmurei, embora soubesse que jamais teria coragem de dizer isso tão diretamente. Ele se sentou sem cerimônia na beirada da minha cama, ignorando completamente qualquer noção de privacidade ou limites. Mas se eu fizesse assim, onde ficaria a magia de te surpreender? Retrucou, com aquele sorriso descarado e charmoso que sempre conseguia me desarmar. Esfreguei os olhos, tentando focar minha mente ainda sonolenta na situação. Meu tio era assim, sempre encontrando jeitos extravagantes de fazer as coisas. Às vezes eu me perguntava se ele fazia isso de propósito ou se simplesmente não entendia as regras básicas. O que é tão importante que não pode esperar até amanhã? Perguntei, tentando soar menos irritada do que realmente estava. Ele deu de ombros, como se a resposta fosse óbvia. Nada em especial, só queria ver como você tá. Como anda a vida da minha sobrinha favorita? Meu tio tinha esse jeito de fazer perguntas aparentemente inocentes, mas que você sabia que escondiam algo mais. Era como se ele estivesse pescando informações sem pedir diretamente. Tô de boa, acho, respondi dando de ombros sem dar muita importância. Não estava afim de papos noturnos com meu tio, por mais empolgantes que fossem. Só, acha, é? Ele retrucou, erguendo uma sobrancelha com uma expressão brincalhona. Revirei os olhos. Meu tio sempre sabia como me deixar desconfortável com poucas palavras. É, acho, repeti, deixando claro que não estava interessada em aprofundar o assunto. Houve um momento de silêncio constrangedor entre nós. Eu podia sentir o peso do olhar dele, como se estivesse tentando ler meus pensamentos. Não sei o que ele esperava encontrar, mas eu tinha certeza de que não acharia nada interessante na minha mente grogue de sono. No fim, meu tio se levantou da cama, como se tivesse concluído o que quer que fosse aquilo. Bom, acho que vou te deixar voltar a dormir. Não quero ser o culpado pelas suas olheiras amanhã, disse com um sorriso, como se tivesse ganhado algum tipo de jogo. Assenti, aliviada por ele finalmente estar indo embora. Não tinha certeza de quanto mais aguentaria a presença dele no meu quarto. Seria ótimo, respondi, tentando soar o mais educada possível. Ele caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se para mim uma última vez. Até amanhã, sobrinha, disse, com uma piscadela. E com essa última frase, ele sumiu do meu quarto tão de repente quanto tinha aparecido. Fiquei sozinha, envolta na penumbra, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Como se tudo tivesse sido parte de um sonho vívido demais para ser real. Meu tio sempre foi um enigma para mim. Mas naquela noite ele me deixou ainda mais confusa do que o normal. Me ajeitei na cama, tentando voltar ao sono que tinha sido interrompido. Mas por mais que tentasse, não conseguia parar de pensar, repassando na cabeça o que diabos tinha acontecido. E assim mergulhei num mar de pensamentos, imaginando que outras surpresas meu tio poderia trazer. No dia seguinte àquela visita inesperada, acordei com a certeza de que não veria meu tio até a noite.
Ele era assim, um cara ocupado que saía cedo para fazer sei lá o quê, e voltava bem na hora de interromper meu precioso momento de descanso. Então, me preparei para começar o dia sem ele, tentando deixar para trás a estranha visita da noite anterior, como se pudesse simplesmente apagar da minha mente o que senti. Mas por mais que eu tentasse me distrair, não conseguia tirar da cabeça a imagem do meu tio parado nas sombras do meu quarto, com aquele sorriso travesso que me dava arrepios. O que ele estava fazendo ali? Qual era o propósito daquela visita surpresa no meio da noite? Eram perguntas que não saíam da minha cabeça, se recusando a serem ignoradas. Passei o dia inteiro revisitando o ocorrido, tentando encontrar uma explicação razoável para o comportamento dele, como se entre pensamentos pudesse decifrar o motivo de suas atitudes. Talvez ele só estivesse entediado e achou que seria divertido assustar a sobrinha dorminhoca. Ou talvez tivesse algo mais em mente, algo que eu nem ousava imaginar. A verdade é que eu não fazia ideia do que esperar dele. Meu tio era como uma caixinha de surpresas, nunca se sabia o que ele ia dizer ou fazer. Enquanto as horas passavam, percebi que não chegaria a nenhuma conclusão. E como meu tio não era do tipo que dava respostas diretas, eu teria que me contentar em especular em silêncio. Resignei-me a esperar até a noite quando ele voltaria para casa e quem sabe, eu poderia arrancar alguma informação. O dia passou devagar, como se o universo estivesse conspirando para me fazer esperar ainda mais. Cada segundo parecia uma eternidade, e quando finalmente chegou a hora do meu tio voltar, eu me peguei contando os minutos até a chegada dele. Por fim, ouvi o barulho típico das chaves e das sacolas enquanto ele entrava pela porta da frente. Me preparei mentalmente pro encontro que estava por vir, tentando parecer calma e serena, mesmo estando o nervosismo danado por dentro. Quando vi, parado no corredor com aquele sorriso travesso que me desconcertava, sabia que algo estava por vir, mas eu estava decidida a conseguir respostas, ou pelo menos tentar. E aí, como foi seu dia? Perguntei, tentando soar casual. Ele deu de ombros como se não fosse grande coisa. Chato, como sempre. E o seu? O de sempre, respondi, evitando entrar em detalhes. Houve um breve momento de silêncio constrangedor entre nós, como se estivéssemos esperando para ver quem falaria primeiro. No fim, decidi me jogar e tocar no assunto que me atormentava desde a noite anterior. Escuta, sobre ontem à noite. Meu tio ergueu uma sobrancelha, como se soubesse exatamente do que eu estava falando. Ah, sim, desculpa se te assustei. Não era a minha intenção. Tentei esconder minha incredulidade diante da resposta tão nonchalant. Então o que foi? Algum tipo de brincadeira? Ele deu de ombros novamente, como se não fosse nada demais. Algo assim, acho. Só queria ver como você tava, sabe? Me certificar de que tava tudo bem. A resposta dele não me convenceu nem um pouco, mas decidi não insistir. Sabia que era inútil tentar arrancar mais dele quando ele não queria falar. A história não terminou ali. Depois da nossa breve conversa sobre a visita noturna, parecia que as coisas voltariam ao normal. Mas eu estava enganada. A noite seguinte se tornaria o palco de um momento que mudaria tudo. Eram quase 3 da manhã quando acordei, sobressaltada por aquela sensação inconfundível de não estar sozinha no quarto. Mal consegui distinguir a silhueta do meu tio se movendo na penumbra. Sabia que ele estava ali, mas decidi manter os olhos fechados e fingir que dormia. Com cuidado, meu tio se aproximou da cama. Eu podia sentir a respiração dele, a presença dele, como uma corrente elétrica no ar. E então, aconteceu. Não vou entrar em detalhes, mas dá para imaginar o que rolou. Foi um momento que mudou tudo, que desafiou qualquer explicação lógica ou racional. Foi intenso, íntimo e, apesar de inesperado, surpreendentemente prazeroso para mim. Depois disso, meu tio sumiu na escuridão da noite, me deixando sozinha com meus pensamentos bagunçados e meu coração disparado. Fiquei ali, imersa na confusão e na satisfação do que tinha acabado de acontecer. Até agora omiti um pequeno detalhe, algo que guardei em segredo, enterrado sob camadas de negação e medo. A verdade é que há muito tempo, eu desejava que esse momento chegasse. Antes mesmo de meu tio entrar no meu quarto naquela noite, algo vinha crescendo dentro de mim, algo que eu não podia ignorar nem reprimir. E agora, ao repassar cada instante que me trouxe até aqui, não posso mais esconder uma verdade que evitei por tempo demais. Estou apaixonada por ele. É uma revelação difícil de aceitar, que me enche de culpa, de medo, mas que não posso mais negar. Sempre esteve ali, latente,
em cada troca de olhares, em cada gesto carregado de carinho. Tentei ignorar, me convencer de que isso não pode e não deve ser. Me repeti que o que sinto é inadequado, até impossível. Mas a verdade é que vai muito além do desejo ou da atração física. Há algo mais profundo, uma conexão que cresceu em silêncio, alimentada por cada momento compartilhado, por essa cumplicidade que não se finge. É um amor proibido, que desafia todas as regras, todos os códigos que a sociedade nos impõe, e ainda assim é real. No entanto, o que sinto também é um amor verdadeiro, um que não posso mais negar ou ignorar. Nunca contei isso a ninguém. Protegi esse segredo com cuidado, por medo do julgamento dos outros. Mas agora, ao enfrentar a verdade das minhas emoções, sinto a necessidade de expressá-las, de colocá-las em palavras, e buscar respostas que me ajudem a entender o que está acontecendo comigo. O que vocês acham? Será que é errado eu estar apaixonada pelo meu tio? Entendo que para muitos, isso pode parecer completamente inaceitável, algo que ultrapassa os limites do que é moral ou ético. E na verdade, por muito tempo pensei o mesmo. Tentei lutar contra o que sentia, reprimindo minhas emoções e me convencendo de que não deveria senti-las. Mas com o passar do tempo, e à medida que esse amor foi crescendo dentro de mim, me peguei questionando tudo o que antes acreditava com tanta firmeza. Será que é realmente tão errado amar alguém, não importa quem seja? Ou será que fomos apenas ensinados a rejeitar tudo o que não se encaixa nas normas que a sociedade nos impõe? Sei que não há respostas simples para essas perguntas. Cada pessoa é um universo, com suas próprias emoções, contradições e vivências. Mas hoje, mais do que nunca, preciso saber o que vocês pensam. O que acham dessa situação que mexeu tanto comigo, que abalou minha mente e meu coração? Convido vocês a compartilharem seus pensamentos, a dividirem sua visão sem filtros ou julgamentos. Estou mesmo errada por sentir o que sinto?